Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Momento Conhecimento. Nós vamos estar apresentando mais um review para vocês. Dessa vez nós vamos apresentar a Bíblia de Estudo Anotada. É uma Bíblia que muitas vezes as pessoas podem olhar, achar que é uma Bíblia fina, né, que não tem muito conteúdo, mas ela surpreende. Ela é rica, né, em comentários de rodapé, ela é rica em estudos, em quadros, em mapas. É uma Bíblia que tem um baixo custo, né, comparando as outras Bíblias de estudo, tá certo? Quando comprei, eu paguei R$ 80 na Saraiva, isso faz um tempo já, né, muito tempo. Mas é uma Bíblia que você pode achar por aí de R$ 108 até R$ 140, tá? Eu digo que ela é uma Bíblia ótima, tá? Se você conseguir achar até R$ 100, vale a pena comprar, adquirir, porque ela tem muito conteúdo. Porém, R$ 140, R$ 150, aí já existem outras Bíblias melhores no mercado do que essa, tá? Mas essa eu achei ela barata quando eu comprei. Eu já conhecia o conteúdo, porque é a segunda Bíblia que eu tenho anotada, tá? A primeira eu dei de presente, então eu sei que o material que ela traz é um material muito bom. Então, essa Bíblia de estudo ela é da Mundo Cristão, ela traz a tradução Almeida Revista Atualizada. O seu autor é o Charles C. Harry. Charles C. Harry é um teólogo batista, dispensacionalista, e ele é professor de teologia sistemática e tem um mestrado em 3 doutorados em teologia. Escreveu várias obras, né, de referência na área teológica, incluindo algumas traduzidas em português, como a Teologia Básica ao Alcance de Todas. Tá certo? Eu vou colocar aí a imagem para vocês possam conhecer quem é Charles C. Harry. E as 2 obras que nós temos em português, que é a Teologia Básica ao Alcance de Todos, no mundo cristão, e Como Pregar as Doutrinas Bíblicas também no mundo cristão. E tem um outro livro que é Dispensacionalismo, Ajuda ou Heresia, da ABK, mas a sua obra mais conhecida é a Bíblia Anotada e Expandida, que é a que nós veremos hoje, tá certo? Então é uma obra que traz bastante recurso, vocês vão se surpreender. Eu quero fazer uma comparação dessa Bíblia de Estudo com a outra Bíblia de Estudo também no mundo cristão, para que vocês possam ver, né? Fazer uma comparação aqui das lombadas. Então essa aqui é a Bíblia de Estudo NVT. Ela dá quase que 2 da Bíblia anotada. Tá? Você pode perceber aí a diferença entre as duas, né? Porém, essa Bíblia de Estudo, ela surpreende, tá? Ela traz bastante recurso que vale a pena adquirir. Alguns não gostam do autor Charles C. Harry porque ele tem algumas ideias diferentes, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso, tá certo? Mas, tirando isso, a Bíblia é excelente. É uma Bíblia que ela traz costuras, né? A sua capa é em 2 tons de marrom, pelo menos nessa versão, tem outras cores, mas essa é uma versão que eu gosto muito, eu gosto da Bíblia com essa cor marrom, caramelo, e é um material muito bem feito, imita o couro, né? Ela vem escrita em alto relevo, Bíblia de Estudo Anotada, Expandida, aqui também, tá certo? Na lateral. Bom, aqui é a primeira folha. Essa Bíblia pertence, você pode colocar seu nome, data ou presentear alguém com ela. A Bíblia de Estudo Anotada Expandida por Charles C. Harry, do Mundo Cristão. Como disse aqui na ficha catalográfica, ela vem com a Almeida Revista Atualizada, a tradução. E aqui o índice geral, né? O que nós vamos ver nessa Bíblia? Abreviaturas e indicadores especiais, ao leitor, créditos de mapas e quadros, prefácio à edição em português,
prefácio ao texto bíblico, como usar esta Bíblia de estudo, ordem cronológica dos livros, classificação dos livros do Antigo Testamento. Então nós temos uma introdução do Antigo Testamento, depois os livros, e cada livro vai vir com uma introdução, tá? De cada livro. No Novo Testamento também, introdução ao Novo Testamento, introdução aos Evangelhos, e depois nós vemos os livros do Novo Testamento, que cada um vai trazer a sua introdução também, e depois auxílios, harmonia dos Evangelhos, um resumo da doutrina bíblica, a inspiração da Bíblia, como compreender a Bíblia e como a Bíblia chegou até nós, tá? Bom, aqui nós temos outros recursos, né? O significado e a bênção da salvação, a arqueologia e a Bíblia, os milagres de Jesus, as profecias messiânicas, uma visão geral da história da igreja, tabelas e pesos, moedas e medidas, plano de leitura da Bíblia, índice de tópicos das escrituras, índice dos assuntos principais das notas, concordância e cronologia. Então veja só o índice de quadros e mapas. Olha quantas coisas nós temos aqui. É interessante que os quadros de estudo e os mapas, eles estão juntamente com o texto. Ou seja, então você vai ler o texto, por exemplo, você vê ali as viagens, né, de Abraão, né, as viagens do povo no deserto. Então vai ter um mapa ali, então você pode estar identificando a passagem, né, do texto e vendo os mapas, tá certo? Então isso é muito interessante também. Aqui tem um texto ao leitor, né? Crédito de mapas e quadros, prefácio à edição em português, prefácio ao texto bíblico, como usar esta Bíblia de estudo. É muito importante quando nós pegarmos uma Bíblia, nós lemos, né, a introdução, como usar essa Bíblia, né, para que a gente possa tirar o maior proveito desse material, tá? Então é importante você conhecer o material antes de começar a ler e estudar. Aqui nós temos um quadro de ordem cronológica dos livros que foram escritos, né? Então nós vemos aqui Gênesis, Jó, Êxodo, Levíticos, né? Então é uma ordem cronológica. Classificação dos livros do Antigo Testamento. Aqui é interessante que ele traz essa coluna, os livros, né? Aqui a classificação padrão em nossas Bíblias e a classificação na Bíblia hebraica. O Antigo Testamento. A introdução ao Antigo Testamento, a divisão dos livros no Antigo Testamento, a ordem dos acontecimentos nos livros do Antigo Testamento, então põe em ordem cronológica: Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, tá? A compilação dos livros do Antigo Testamento e entre os testamentos. Gênesis, aqui nós temos a introdução, o autor, Moisés, a data, 1450, 1410 a.C., o título, a autoria, conteúdo e o esboço de Gênesis. Então ele vem com um esboço bem detalhado. Ó, tudo isso daqui é o esboço de Gênesis, tá? Dividido, é lógico, em partes, que nem nós vemos aqui, ó. Primeira parte, a criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 25. Aí depois ele faz a seguinte divisão. A, o começo da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. B, os dias da criação. Capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 3. C, as origens do homem e da mulher. Capítulo 2, versículo 4 ao 25. O interessante é que é só essa Bíblia atrás dessa forma, né? Você vai encontrar esse esboço também no texto. Aqui nós vemos, ó, primeiro, a criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 25. Aí começa a separação. A, o começo da criação. Capítulo 1, versículo 1 ao 2. Depois nós temos B, os dias da criação. E assim vai.
Então isso é muito interessante, essa divisão que ele põe nos textos. Depois nós temos aqui a cronologia. Todo livro, todo começo do livro, né, logo depois desse esboço, vai vir uma cronologia, né, daquele livro. Então nós temos aqui a cronologia de Gênesis, que vai desde 6.500, né, a cultura mais antiga conhecida na Mesopotâmia, e vai até a morte de José, em 1804. Você pode perceber aqui que nós temos as notas de rodapé. Aqui nós temos o versículo, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só o tanto que nós temos aqui de comentário do versículo 1, versículo 2, versículo 3. E, lógico, ele não vai comentar todos os versículos da Bíblia individualmente, né? Mas tem muito comentário bíblico aqui. E aqui nós já vemos um quadro com os nomes de Deus, né? Elohim, Adonai, Javé, Emanuel, Kyrios, Despotes, Pater. Então, nós vemos aqui que tem vários quadros de estudo, né, dentro do texto. Mais comentários bíblicos, bastante comentário. É uma excelente Bíblia, pelo valor que eu paguei. Assim, se você achar até R$100, vale a pena comprar e adquirir, tá? Mais de R$100, 120, 130, talvez tenha outras Bíblias melhores no mercado, mas essa é uma excelente Bíblia, tá? E outra, é uma Bíblia que não faz muito volume. Então, às vezes a pessoa não gosta da Bíblia de Estudo, por quê? Porque a Bíblia de Estudo geralmente são grandes, né? São pesadas, né? Igual eu mostrei a NVT. Então essa aqui é mais compacta, tá? Mais gostosa de levar, não atrapalha. Então vai ser bênção se você adquirir. Nós vemos aqui outro quadro, a Era dos Patriarcas. Aqui nós temos mapas, tá vendo? Mapa de Canaã, os povos que habitavam em Canaã. Então ele vai estar junto com o texto e as notas, né, de rodapé. Isso auxilia bastante. As viagens de Abraão, a árvore genealógica dos patriarcas em Gênesis. E ela vem nessas duas cores, tá? Preto e esse bordô, né? Aqui nós vemos Êxodo, né? Como eu falei, depois do esboço vem sempre a cronologia do livro. Mais um quadro, calendário judaico. Existem muitos quadros, muito material. Israel, os faraós, os acontecimentos, personagens bíblicos. Deixa eu só voltar aqui a Gênesis capítulo 6. Deixa eu ver aqui. A questão de Gênesis capítulo 6, versículo 2. Dos filhos de Deus. Aqui vai fazer um comentário e vai falar o seguinte. Os filhos de Deus. Possivelmente, primeiro, a descendência piedosa de Sete. Segundo, reis e líderes ímpios da época. Terceiro, ou mais provavelmente, um grupo de anjos caídos que, por causa desse pecado peculiar, foram então confinados. Vê notas sobre 2 Pedro, do capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. A expressão filhos de Deus é usada no Antigo Testamento quase que exclusivamente com referência a anjos. Então, assim, apesar de ele dar essas três hipóteses, né, de quem seriam os filhos de Deus, se for a descendência de Sete, reis poderosos, impiedosos e anjos, ele diz que provavelmente eram anjos. Mesmo ele citando aqui, mais para frente, Marcos capítulo 12, versículo 25, que diz, mas caso, deixa eu ver aqui, tomaram por si mulheres. Anjos não procriam segundo a sua espécie. Marcos 12, 25. Mas caso trate mesmo de anjos, coabitaram exclusivamente nessa ocasião com mulheres e produziram descendentes humanos.
né? Então, a própria Bíblia diz que o anjo ele não pode procriar, mas ele acredita que ali seriam anjos que tiveram relações com mulheres, tá? Que diz que é o mais provável, mas nós cremos no seguinte, que era descendência de Sete, mas existem alguns teólogos que afirmam que eram anjos, né? A própria Bíblia de Estudo Dake também traz essa informação, que eram anjos que tiveram relações com mulheres e daí descenderam os gigantes. Bom, essa é a visão de Charles Healy. Agora, continuando aqui, livro de Juízes, olha que interessante, cronologia de Juízes, juízes de Israel e seus opressores. Então nós temos aqui o nome dos juízes, o período em que eles julgaram, os opressores e a referência em Juízes. Aqui nós temos um quadro, o círculo vicioso observado em Juízes. Então nós vemos que o livro de Juízes conta a história de Israel, onde Israel tiveram várias quedas, né? Eles começavam a buscar a Deus, depois se esqueciam do Senhor, né? Caíam em pecado, abandonavam a Deus, e aí vinha a consequência do pecado, né? Vinham os opressores, eles se arrependiam, né? O Senhor levantava um juiz para livrar eles, mas depois eles começavam a servir ao Senhor e depois caíam de novo. E isso se torna um ciclo vicioso em Juízes. Se você for analisar, acho que são 8 vezes que Israel abandona Deus e cai, né? Depois se arrepende e o Senhor restaura. Avançando um pouco, essa Bíblia vai seguir sempre essa sequência, tá, irmãos? E o importante também são esses textos que nós temos aqui nessa coluna no meio, tá? Que são as referências cruzadas. Essa Bíblia tem 38.000 referências cruzadas, tá? Então, só de comentário bíblico são mais de 10.000 notas de rodapé. E entre mapas e quadros são mais de 120 mapas e quadros temáticos, tá? Então, e ela tem uma concordância bíblica também, com mais de 3.800 verbetes, abrangendo 22.404 passagens, tá? Fora essas cronologias que nós encontramos aqui na Bíblia, em toda a Bíblia, né? Então é um material muito bom. Aqui nós temos o período intertestamentário, que eu vi com o estudo antes. Fala sobre a supremacia pérsia, Alexandre o Grande, a Judéia sobre os governos dos Ptolomeus, a Judéia sobre os governos dos Seleucidas, os Macabeus, Roma, grupos religiosos judaicos, fariseus, saduceus, essênios, escribas, herodianos. E aqui nós temos uma cronologia de Mateus, aliás, Malaquias até Mateus, né? Aqui nós temos os textos apócrifos, a revolta dos Macabeus. Aqui temos o Novo Testamento, o ministério de Jesus, né? Aqui nós vemos os lugares onde Jesus passou, as regiões geográficas, né? Onde Jesus passou, os milagres que ele operou nesses lugares. Nós temos aqui o mapa. A Palestina, o Império Romano, a introdução ao Novo Testamento, a disposição dos livros do Novo Testamento e a ordem dos livros no Novo Testamento, né? Então ele vai colocar em ordem cronológica, por escrito, dos livros, tá? Então Tiago, ele é o primeiro livro a ser escrito, a primeira epístola, tá? Depois Gálatas, 1º e 2º Tessalonicense, e depois Marcos. Marcos foi o terceiro, aliás, foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá certo? Mas não foi o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro foi Tiago. Depois veio Mateus, 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, Lucas, Atos, Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, 1 Pedro, 1 Timóteo, Tito, Hebreus, 2 Pedro, 2 Timóteo, Judas, João, 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Então aqui ele põe numa ordem, uma ordem cronológica de escrita. A compilação dos livros no Novo Testamento, cartas, contexto político, né? Quem foi a pessoa que
que governou nessa época, o período em que governou, o território que governou, né, o grau de parentesco com Herodes o Grande e as referências nas Escrituras. Introdução ao Evangelho, o que são os Evangelhos, por que foi necessário escrever os Evangelhos, por que 4 Evangelhos, o que são os Evangelhos sinóticos, comparação dos 4 Evangelhos. E aí já entra Mateus, seguindo aquele mesmo padrão: autor, data, autoria, abordagem, data, conteúdo, esboço. Olha o esboço de Mateus. Cronologia de Mateus, cronologia da vida de Cristo. E esse é o padrão que vai seguir em todos os livros do Novo Testamento também. Nós temos o quadro com todas as parábolas de Jesus. Mais mapas de Jerusalém. Aqui nós temos o desenho do templo de Herodes. Mais quadros, profecias sobre a morte de Jesus, as referências do Antigo Testamento. Marcos, o ministério de Jesus Cristo, a cronologia de Marcos, os 12 discípulos. Aqui nós temos uma sinagoga, como era por dentro da sinagoga. Então é muito material que tem aqui. Evangelho de João, cronologia de João, os 7 sinais milagrosos, as declarações de Cristo como eu sou, tributos de Cristo, mapas das viagens de Paulo. Então é um material muito bem preparado, muito rico, vale a pena. Agora vamos para o fim. Quero mostrar para vocês o material auxiliar, Apocalipse, auxílios. Nós temos aqui a harmonia dos evangelhos, né, que vale a pena, quando você for estudar os 4 evangelhos, você estudar essa harmonia, né, que vai colocar em ordem cronológica todos os textos. Então é muito bom. O resumo da doutrina bíblica, nós temos aqui uma pequena teologia, né, bem resumida, mas isso aqui é muito importante, né? A doutrina das Escrituras, a introdução, revelação, inspiração, canonicidade, esclarecimento, doutrina de Deus, existência de Deus, atributos de Deus. Isso é algo que você não encontra nas outras bíblias de estudo, tá? Então, vale a pena, ó, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos, doutrina de Satanás, doutrina dos demônios, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação. Então é um material bom até mesmo para você evangelizar. Você já tem um texto ali falando sobre a consequência do pecado, né, na vida do homem, a salvação, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas, a inspiração da Bíblia, como compreender a Bíblia, iluminação, interpretação, e vai dar algumas dicas de interpretação da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, o significado e as bênçãos da salvação, a arqueologia e a Bíblia, uma tabela com todos os milagres de Jesus, uma tabela com todas as profecias messiânicas, uma visão geral da igreja, da história da igreja, tabela de pesos, moedas e medidas,
plano de leitura da Bíblia em um ano, índice de tópicos das escrituras. Isso aqui é interessante, às vezes está procurando alguma palavra sobre adoração, então você tem todos os textos aqui sobre adoração. É lógico que não vai ter todos os verbetes, né? Porque não é... isso é resumido, né? Senão a Bíblia ficaria enorme. Mas tem bastante conteúdo de assuntos principais, das notas. Temos a concordância, tá certo? São 105 páginas de concordância bíblica. Então não é tão grande, mas também não é tão pequeno, né? Ou seja, tem bastante coisa aqui, ó. Isso aqui tudo é concordância. E por último nós temos aqui a cronologia bíblica, que vai de Gênesis ao Apocalipse. E aqui se encerra. Nós não temos os mapas que ficam nas últimas folhas, porque os mapas estão entre o texto, tá? Então veja, é um material que vale muito a pena adquirir. Para você que quer levar uma Bíblia de estudo para a igreja, mas que não seja uma Bíblia muito pesada, muito grande, né? É uma Bíblia ótima, uma Bíblia bonita, muito bem feita, vale a pena, tá? Os comentários são bons, ok? Só saber filtrar algumas coisas. Essa Bíblia, como eu disse, é para pastores, obreiros, presbíteros, líderes, estudiosos da Bíblia, professores que estão ministrando, ensinando. Então é uma ótima Bíblia de estudo e vale, pelo preço que está, né, até R$100, ela vale muito a pena, tá? É uma ótima Bíblia. Então eu recomendo. Que Deus possa abençoar a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.